Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar a mãe da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com dois hinos na nossa harpa cristã. No de número 126. Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruirão logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois sairão pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação.
No ano de 2017, bastante conhecido, mas no qual tem uma letra que muitos eu gosto muito dela. Aleluia. 17, pensando em Jesus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando no véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido da brisa ao largo, da ave o caprido de doce amor. Me falam sentidos, acordes nos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Obrigado. Cooperador, Aleluia. irmão Edson, está com a oportunidade para fazer a leitura Aleluia, e
nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Salve a mãe de igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estava falando para ela aqui, eu estou certo que comecei obra aqui, mas não estou checando bem direito com ele não. Aí eu fiz um exame ontem, aí eu vou pegar a obra aqui uns 15 a 20 dias. Mas vou ler aqui Aleluia. Isaías, no capítulo 12. E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que a ira contra mim, irás contra mim, se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confio no e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu canto, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tomai manifesto os seus feitos entre os povos, e cantai com excesso o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Lutai e cantai de gozo e o habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Vamos orar, quem necessita de oração? Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor feito para nós, Pai querido e Pai amado. Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor já tem dado por nós, Pai. Porque essa noite nós estamos aqui nessa igreja reunidos para dizer, agradecer e louvar o seu nome, Pai. Porque bendito seja o seu nome, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo. Oh, Pai Santo, aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos para louvar e conhecer o nome santo do Senhor. Mais um culto na direção da mocidade. E aqui estamos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado mais uma vez. Sou muito dirigente, tá ali, prefere ficar quietinho. Até que eu queria deixar ele dirigir hoje, mas não quer. Mas vamos continuar, né? Continuar o trabalho, oferecer o culto que viemos aqui, oferecer ao Senhor, porque esse foi o nosso intuito quando saímos de nosso lar para vir aqui, para cantar, para louvar. Alguns têm salmos, outros têm testemunho, outros têm uma intercessão, mas o importante é que estamos unidos para oferecer algo ao Senhor. Aleluia, louvado e exaltado é o nome santo dele. Nesta noite, vamos começar ouvindo com a nossa irmã Maria, está com oportunidade nesta noite. Logo após a irmã Maria, também a irmã Paula está com oportunidade para fazer aquilo que ela sentiu de fazer para o Deus, Senhor. aleluia. Glória a Deus.
aleluia. Glória a Deus. Eu também falo, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Estou grata ao meu Deus, muito feliz por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu não pude estar aqui quarta-feira, mas já estava com saudade, né? A gente sente falta quando a gente não vem, né? A casa do Senhor. E é muito bom quando você sente falta. Ruim é quando você não sente mais falta de estar na casa do Senhor. Mas eu sinto quando eu não venho, é justificado, porque eu tinha que ir para Porto Velho, e aí eu tive que entrar na máquina para fazer rodeados 4 horas da tarde. E fiquei até 00:30, quando terminou. 1 hora nós saímos para Porto Velho, 1 hora da manhã. Mas o Senhor nos levou, nos trouxe em paz, passei pelo médico, para a honra e a glória do meu Senhor. Ele admirou os meus exames, tudo bem, dentro dos conformes, pela possibilidade, mas ele disse que tudo está perfeitamente bem. Ele disse: você adaptou muito bem a esse tratamento, te fez muito bem. Isso é porque o meu Senhor está nessa causa. E tudo está nas mãos dele. Na hora que ele quiser resolver essa causa, ele vai resolver. Se ele resolver, ele é Deus. Se ele não resolver, ele continua sendo Deus. E eu continuo sendo Deus. Porque ele é o meu Deus. A minha vida está nas mãos do meu Senhor. Por isso eu sou grata a Ele por estar aqui nesta noite. Eu quero ler aqui um salmo do Roca, somente um versículo no Salmo 119, que diz: como purificar o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Não é só para o jovem, mas para nós todos, né? Como purificar os nossos caminhos? Observando a palavra do Senhor. E é isso que nós temos que fazer todos os dias de nossas vidas. Todos os minutos, agradecer a Deus. Eu hoje estava ali olhando o meu esposo matar um porco ali em casa, a minha irmã ali, eu me senti alegre, feliz por aquele momento que o Senhor tem proporcionado para nós. O Senhor tem nos dado uma fartura. O Senhor tem dado a providência no nosso lar. E eu sou grata ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu só tenho que agradecer. Só agradecer a Ele e servir a Ele cada dia melhor da minha vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Também salve na igreja com a paz do Senhor. Amém. Também estou feliz, grata a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos permitiu, né? De estarmos aqui na tua casa para juntos adorarmos o teu santo nome. Também só quero deixar uns versículos para a nossa meditação nesta noite, que se encontra em Salmos 146, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra,
o mar e tudo quanto há nele, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta aos encarceradores. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Somente esses versículos que possamos guardar em nosso coração nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Aleluia. O Senhor é de geração, o Senhor guarda, né? Aleluia. As gerações. Ele é de geração em geração. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe esquecer do filho que cria, do filho do seu ventre, ainda que ela viesse a se esquecer. O Senhor, Ele não esquece dos teus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele nos fez, Deus nos fez seu Filho, através do seu Filho Jesus morrendo na cruz. Aleluia. Então o Senhor, Ele não esquecerá de mim, Ele não vai esquecer de você. Aleluia. Ele tem sido fiel de geração a geração e vai continuar sendo fiel porque Ele é Deus. Aleluia. Vamos ouvir uma palavra com o diácono irmão Jó, está com toda a liberdade. Logo após, Franciele também está com oportunidade. Também somos irmãos com a paz do Senhor. Como a Cida estava dizendo, né, já estava com saudade, né? Só não veio quinta, eu não vim no final de semana. É a coisa mais ruim que tem ficar o final de semana sem vir na congregação. Não pôde vir no meio da semana, tivemos que sair, mas graças a Deus que quando chegamos encontramos irmãos e na casa de Deus. Estamos cada vez mais alegres de saber aquilo que o Senhor vem fazendo na nossa vida, na nossa casa. É motivo de alegria cada vez mais contar as bênçãos de Deus. O livro de Reis nos relata que teve uma guerra e os leprosos saíram. Não podia entrar na cidade, não podia ir lá que os outros iam matar. Ele falou assim: vamos para morrer, está sendo de fome. Vamos lá no arraial dos inimigos. O Senhor já tinha dado o livramento, os inimigos tinham fugido, deixado tudo. Eles chegaram, entraram numa tenda, pegaram roupa, foram esconder, tanta coisa, e ficaram comendo à vontade, que o povo estava morrendo de fome. O cerco na cidade. Mas o que me chama mais atenção, que eles falaram assim: hoje é dia de boas novas. Não deixamos para amanhã, senão vai nos sobrevir um mal de Deus. Nós temos que ir e contar para o rei hoje as boas novas, o livramento de Deus. Então o dia de contar as boas novas de Deus é hoje, não é amanhã, é no dia de hoje. Eram os leprosos que está nos dando o grande exemplo de contar as boas novas de Deus hoje. Não podemos deixar para amanhã. Conta hoje o que o Senhor fez para você. Não rejeite a oportunidade. Chegamos e ficamos, vamos esperar? Não, hoje eu não quero falar, mas venha falar o que Deus fez para você. Não deixe para contar a maravilha, a bênção de Deus para outro dia. Porque no outro dia é dia de você contar mais uma bênção que Deus te deu. Não acumula as bênçãos que Deus está dando. Os leprosos falaram assim: hoje é dia de boas novas.
dia de bem-aventurança, dia de falar o que o Senhor está fazendo. Estávamos hoje ali em casa, levantei, chegamos ontem, era mais de 10 horas. Fomos dormir, levantei 5 horas para mexer. Não tive tempo de quase nada hoje. Aí falei, vou para a igreja Barbudo. Pensa numa pessoa que não gosta de vir para a igreja Barbudo. Onde o irmão falou, por que você não gosta? Eu falei, porque eu vou para a casa do Pai. Meu pai me ensinou o da terra. Meu filho, o dia que você for, se apresenta a Deus, pronto. Se apresenta do jeito. Aí chegou a tarde, graças a Deus, que a minha esposa falou, é uma fartura. E o que eu acho mais bonito da minha casa, que eu gosto, é cheio de gente todo dia. É uma alegria. Eu gosto, todo dia nós temos a união de estar. Então temos que contar essas boas novas. Tem hora que não dá tempo de fazer mais nada, mas nós ficamos tão alegres de ver. E já ensinei todos que vão lá em casa. Quando está dando 6h30, hoje é dia de culto, graças a Deus. Vamos embora que vamos para a igreja, graças a Deus. Ninguém nos atrapalha. Tem crente dizendo, eu não pude ver, por quê? Porque você não colocou a regra ainda de saber que é dia de ir à casa de Deus, contar as boas novas de Deus. Depois que todo mundo aprende, ninguém te atrapalha, só te ajuda. A maioria, vou esperar assim acabar de se arrumar e já vou deixar ela. É dia de boas novas, irmão, de contar o que Deus te fez no dia de hoje. Que muitos estão com vontade de estar no seu lugar, mas não pode. Então, tendo a oportunidade, conta as boas novas que Deus vem fazendo na sua vida, e Deus vai te abençoar muito mais. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. 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 Todos amam ao Pai do Senhor. Estarei louvando o hino aqui na harpa 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruta a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, do homem comparável. Em Jesus, do Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em Jesus somos mais. Oh Deus, aleluia. Vamos ouvir também a esposa. Vamos ouvir a irmã Ana, está com Aleluia, vontade Jesus. para louvar, dar um testemunho. Glória a Deus, Tudo aleluia. que ela sente de fazer para o Senhor esta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Só os irmãos com a paz, Senhor. Amém. Quando Jesus ia passando em Jericó, estava um homem chamado Zaqueu, pois ele muito desejava ver a Jesus, o Filho de Deus. Por ele ser de pequena estatura, a multidão não deixava ver. Então subiu em uma figueira que ali Jesus havia de passar. Quando chegou naquele lugar, olhou para cima e viu Zaqueu, disse para ele descer depressa, que em sua casa me convém pousar. Sabe uma coisa, eu tenho defraudado, me contribuiu 4 vezes mais, pois nessa casa entrou salvação, pois este é filho de Abraão. Amém. Aleluia, glória a Deus. Não. Aleluia. Sou Deus, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Vamos ouvir também nesta noite o irmão Robson e o irmão Giovanni Aleluia. louvando e exaltando o nome santo. Glória a Deus, Enquanto aleluia. eles louvam, o Jaco, o irmão Edson, estou falando. Amém. Jesus, Profetizando, aleluia. meu Edson. Ai, Deus. Está com a liberdade para colher Oh dízimos e Deus, oferta aleluia, Jesus. para a manutenção da obra do Glória a Senhor. Deus, aleluia. Salve os irmãos, papai do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria de nós estarmos Aleluia. aqui na casa do Senhor para louvar e agradecer o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa oportunidade, cumprimento a todos que após o Senhor. Amém? Amém. Quer dizer, os amados irmãos, que é motivo de muita alegria estar mais uma vez na casa do Senhor. O Senhor nos permitiu estar aqui, né? Aleluia. Vou explicar rapidinho ali, eu pedi para a irmã Nelma ficar no som, porque nós pedras no rim, e o tempo está ardendo, mas estamos aqui dando glória no sinal de aleluia. Né? Um dia vamos receber um corpo glorioso e essas coisas que aqui vai passar. Aleluia. Né? Então, estamos num número resumido, mas o Senhor se faz presente. Aleluia. E o Senhor, quando Ele se faz presente, a abundância de alegria. O céu está aberto, meus irmãos, nessa noite para receber a nossa adoração. Quero louvar a Deus pela vida do cooperador cantor, do pregador, Aleluia. irmão Jonathan Guimarães, né? Fizemos o convite, está aqui conosco. Daqui a pouquinho tem pão quentinho do céu aqui. Vamos continuar ligado, glorificando o nome do Senhor. Amém. E o nome do Senhor continua sendo exaltado. Amém? Amém. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus.
Aleluia. Nós podemos sentir a presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Juntamente conosco se encontra o jovem Jonathan Guimarães, né? Que de muito bom grado recebeu o convite e se faz presente para nos trazer a palavra nesta noite. Aleluia. Vamos dizer a ele: sois bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Já que o irmão Jó estará fazendo a leitura e a oração logo após. E também é Jefferson, né? Também Jefferson se faz presente para juntos cultuarmos e adorar o nome santo do Senhor. Vamos dizer a ele: sois bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Já que o irmão Jó tem liberdade de fazer oração, logo após, o Jonathan está com toda a liberdade. Vamos orar, irmãos, apresentando o nosso irmão a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço. Gratos somos a Ti, meu Pai, por esses minutos já passados na Tua casa, meu Pai. Já podemos sentir nos hinos, na palavra lida, a Tua presença no nosso meio, meu Pai. Agora vamos apresentar a Ti o Teu servo, meu Pai. Seja o nosso irmão, meu Pai. Usa mais uma vez, meu Pai, que a boca dele seja a Tua boca. Precisamos ser alimentados da palavra que vem do Teu trono, meu Pai. Seja com o Teu servo, meu Pai. Que não seja, meu Pai, aquela palavra que nós estamos querendo, mas que seja a palavra necessária para nos abastecer, para nos manter mais firme na Tua casa, para nos manter mais fortalecido, meu Pai. É o alimento que necessitamos, que precisamos. Ser com Teu servo, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É um motivo de muita alegria para mim estar aqui com os irmãos novamente, uma vez mais, para adorar e bendizer o nome do Senhor. A última vez que aqui estive foi na posse do irmão Nilton aqui. E, para a glória de Jesus, estamos aqui uma vez mais. Aproveitando que nós estamos de pé, quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9, e nós vamos ler a partir do versículo 9. Ou melhor, somente o versículo 9. Né? Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 9. Enquanto os irmãos procuram, eu quero, em primeiro lugar, louvar e agradecer a Deus, uma vez mais, por mais esta oportunidade de ministrar a palavra dele, de retornar aqui, de rever os irmãos. Agradecer ao irmão Robson pelo convite, finalmente, por estar aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Já algumas vezes que ele me procurou, mas não foi possível, mas hoje estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Uma Josinelma, Deus abençoe. E toda a igreja de um modo geral, todos os irmãos que estão aqui presentes. O Senhor Deus já esteve falando conosco esta noite. Os irmãos tenham certeza que Deus vai continuar falando. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Amém? Amém. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 9, está escrito assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, estamos aqui diante de um dos nossos evangelhos da nossa Bíblia Sagrada, o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro evangelho do Novo Testamento, e nós vamos encontrar aqui um dos evangelhos, o primeiro livro do Novo Testamento, o seu escritor, o seu autor, que fora um dos discípulos de Jesus, e também podemos dizer assim, um nome bastante comum. Se tem um nome que se vê muito hoje em dia é Mateus. Se tem um nome que se vê muito, na escola mesmo eu via muito, direto, o que mais tinha era Mateus. Muito. Mas
eu acho interessante, queridos, porque assim como muitos que estão aqui, assim como muitos que conhecemos, e assim como muitos na Bíblia Sagrada, este homem um dia teve um encontro com Jesus. E este homem nos testifica o seu encontro com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Isso e muito mais, é claro, meus irmãos. Mas, partindo para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos aqui, conforme Mateus escreve, nós nos deparamos com aquelas passagens que todos nós conhecemos. Quando Jesus ele entra no barco com os seus discípulos para outra margem, e levanta-se uma forte tempestade, Jesus então apazigua a tempestade, eles vão para o outro lado. Quando chega do outro lado, eles encontram ali na província dos Gadarenos um homem endemoniado. Ele expulsa os demônios daquele moço e retorna. Ele cruza a margem para outra margem apenas para expulsar os demônios daquele gadareno. Atravessa a tempestade apenas para salvar a vida daquele homem. E volta. E quando ele volta para a outra margem, ele então entra em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, nos deparamos com mais uma história que todos conhecemos. Porque quando ele chega lá, nós sabemos que a multidão seguia Jesus. A sua fama corria, todos sabiam quem ele era, todos sabiam o que ele podia fazer, e muito mais, sabiam quem ele era. E não apenas o homem que podia fazer milagres, mas o Filho de Deus. Então, onde ele se juntava, onde ele ia, a multidão seguia. Era uma multidão muito grande, enorme, muitas pessoas iam para onde Jesus estava, até que chega um momento em que ele está numa casa falando, ensinando, e lotou, a casa ficou cheia, e não tinha espaço, e ficou cheia até a porta, ainda tinha muita gente lá fora. Enquanto Jesus está falando, ensinando, de repente ele ouve um barulho no teto, e conforme ele ouve esse barulho, ele vê que eles descem então um homem paralítico em uma cama. 4 homens o descem. E naquele exato momento, queridos, e aqui, por que eu estou falando tudo isso? Porque é aqui que eu quero chamar a sua atenção para algo forte, que o Senhor traz ao meu coração e que todos nós sabemos, é que assim, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, muitos diziam, aqueles que não diziam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido, que ele era o Rei dos judeus, dizia que ele era um dos profetas, dizia que talvez ele fosse Elias, porque ele tinha poder para curar. E na história do povo de Deus, na história do povo que servia a Deus, que adorava a Deus, os milagres aconteceram, e nós sabemos disso, nós somos conhecedores. Os milagres aconteciam, de modo que os paralíticos eram curados, de modo que os mortos ressuscitavam. Tudo isso Jesus também fez. Isso poderia ser incrível na hora, mas tudo isso eles sabiam, eles conheciam que os profetas e os homens de Deus, os santos do Senhor, eram capazes de fazer, claro, através do Senhor, na sua vida, operando na sua vida, usando eles como instrumento. Mas tem uma coisa, queridos, que nenhum deles podia fazer, mas Jesus faz nesse dia, que é quando ele olha para aquele homem paralítico, e antes de o curar, ele faz algo muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso, que é ele olhar para aquele homem e dizer para ele bem assim: tende bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Elias não podia fazer isso, os profetas não podiam fazer isso, os fariseus estavam aqui presentes na casa, eles ficam escandalizados com aquilo, porque eles pensam assim: só Deus pode perdoar os pecados, mas aquele era o Filho de Deus que estava ali. Perdoados estão os teus pecados, levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas todos nós conhecemos isso. Mas por que eu estou te falando isso nessa noite? Porque Jesus estava onde? Em Cafarnaum. E quando esse milagre acontece, quando Jesus faz isso, e aqui eu faço essa observação, porque isso vai ter uma importância mais para frente. Jesus, além de curar o físico, a carne, ele também podia curar a alma, o espírito, sarar o coração, ir aonde nenhum médico, nenhum medicamento podia fazer. Ele podia perdoar os pecados, o que nenhum homem podia fazer. E quando esse milagre acontece, quando chega o momento em que Jesus sai daquela casa, quando Jesus parte dali para outro rumo, Jesus não sai de Cafarnaum, Jesus permanece na cidade
cidade. Quando ele sai daquela casa, ele começa a caminhar então ali pela principal avenida de Cafarnaum. E é aqui que a nossa história só inicia, meus irmãos. Quando Jesus está ali, entrando pela principal avenida de Cafarnaum, Jesus então se depara com uma enorme multidão que estava ali naquele lugar. Havia um enorme tumulto, havia muita gente ali reunida naquele lugar, naquele dia, porque havia então uma festa. Veremos nos livros posteriores, nesta mesma passagem, que havia uma festa naquele lugar e que havia uma multidão de publicanos reunidos ali. E então Jesus está ali se dirigindo até onde estavam os publicanos, centenas reunidos ali naquele dia. Não posso dizer talvez nem o número exato, mas os irmãos imaginem isso: 100, 200 homens, 100, 200 publicanos, todos reunidos ali naquele dia, no mesmo lugar, todos reunidos ali. E Jesus entra naquele lugar aonde os publicanos estão, vai caminhando ali pela rua, e existe no meio de todos aqueles homens um único homem ali onde ele estava fazendo o seu trabalho. Podemos imaginar talvez ali assentado à mesa, ali assentado, como diz a Bíblia, na alfândega, na coletoria, na recebedoria, porque ele era um publicano, que para quem não sabe era um cobrador de impostos. A mesma função de Zaqueu, o mesmo trabalho, a mesma profissão de Zaqueu. Estava ali fazendo o seu trabalho, estava ali fazendo a sua profissão. Parecia que era mais um dia como qualquer outro, mas para sua surpresa não era, porque naquele dia um homem chamado Jesus estava em Cafarnaum. Porque naquele dia muitas pessoas, ao invés de estarem ali pagando os seus impostos, estavam apenas numa casa ouvindo aquele homem. De repente aquele homem se levanta, sai da casa e vai até os publicanos. Muitos estão ali, mas ele se dirige a apenas um. Quem era este homem? Este homem era Mateus, o mesmo escritor que está contando esta história nesse exato momento, que conta-nos essa história aqui no capítulo 9, versículo 9. Mateus agora está dando o seu testemunho. Mateus agora está testemunhando como foi o dia com o qual ele se encontrou com Jesus. Glória a Deus, adorado é o nome do Senhor. Jesus entra ali, muitos que estavam ali, muitos publicanos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E agora eu quero que você caminhe junto comigo por essa história, aleluia. Queridos, nós sabemos qual era o objetivo de Jesus ali naquele momento, que era chamar Mateus, que era escolher Mateus, porque veremos no capítulo posterior, no capítulo de número 10, no qual ele elege os 12. Logo no capítulo seguinte, no capítulo 10, ele separa ali os 12, e entre os 12 estava Mateus. Nós sabemos muito bem disso. Então podemos imaginar que Jesus estava ali com seus 11 discípulos. Para que mais um? Que diferença faria mais um? Mas Jesus, ele tem o seu jeito de trabalhar. Mas ele já tinha 11 ali ao lado dele, firme com ele, mas ainda faltava um. E quem era esse? Um cobrador de impostos, meus irmãos. Nós que somos conhecedores, nós sabemos muito bem o quão odiada essa gente era pelas pessoas, o quão mal vistos eles eram, porque os publicanos, eles eram odiados por muitos. Eles tinham poucas amizades, geralmente só entre si. Eles muitas das vezes eram proibidos de entrar no templo para orar. Eles muitas das vezes não podiam frequentar determinados ambientes. Eram barrados, eram agredidos. Porque muitos deles tinham fama de cobrar mais do que devia, extorquir os outros, enfim, roubar. O próprio Zaqueu vai dizer para Jesus: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, devolverei 4 vezes mais. Isso, e outro motivo também: o publicano, ele era funcionário do Império de Roma. Portanto, muitos viam os publicanos como inimigos do povo, mesmo sendo ali do mesmo país, da mesma nação, o mesmo povo, a mesma terra, a mesma tribo.
por servirem e trabalharem para o Império de Roma. Agora você sabe qual é a imagem de Mateus? Ladrão, criminoso, bandido. Guarde bem isso, meu irmão, porque nós sabemos como o mundo é e como o mundo se comporta. O mundo sempre vai lembrar e reconhecer as pessoas pelos seus pecados. O mundo sempre vai apelidar as pessoas pelos seus pecados. Você não vê ali o fulano de tal, você vê o cachaceiro. Você não vê o ciclano, você vê o drogado. Você não vê a fulana, você vê a prostituta. Você não vê Mateus, você vê um ladrão. Você vê um criminoso. E era esta a imagem de Mateus. Eu não vou ficar repetindo para não ficar cansativo, mas era assim que ele era visto. Guardem bem isso, meus irmãos. Era esta a imagem de Mateus. Para onde quer que ele fosse, ele era visto como um criminoso. Ele era visto como um ladrão. Era essa a realidade desse homem, era essa a história desse homem. E era assim que ele vivia. Naquele dia, houve uma festa. Muitos publicanos se reuniram ali. Consegue imaginar isso? 100 à direita da rua, mais 100 à esquerda da rua. E Mateus estava lá. E as pessoas foram lá pagar os seus impostos. As pessoas que tinham seu comércio, etc, etc. As pessoas iam lá, pagaram os seus impostos, executavam o seu voto de cidadania para com o Império Romano. E Mateus estava lá. Mais um dia, como todos os outros, realizando o seu trabalho, realizando a sua função. Mas eu quero que você imagine profundamente isso comigo. Porque Mateus estava ali, no meio de tantos outros iguais a ele, assim como ele. Ele trabalhava para o Império Romano, ele era publicano, ele tinha o seu uniforme. Ele tinha o seu uniforme de trabalho. O publicano tinha seu uniforme. E nós sabemos como que judeu se apresenta diante dos homens. Barba comprida e um chapeuzinho na cabeça. Quipá. Chapeuzinho na cabeça. Agora eu quero que você imagine essa cena comigo. 100 homens à direita da rua, mais 100 à esquerda da rua. Todos com a mesma roupa. Todos com a mesma barba. Todos com o mesmo chapeuzinho na cabeça. Todos fazendo a mesma coisa ali, conversando, etc, etc. Uma esposa não reconheceria o seu marido. Um filho não reconheceria o seu pai. Imagine aquela visão que parece que se multiplicou. Todos iguais. Mas entrava ali naquele dia um homem que vê muito além do rosto. Todos com o mesmo estereótipo, a mesma roupa, a mesma barba, o mesmo chapeuzinho na cabeça, fazendo a mesma coisa, trabalhando do mesmo jeito. Mas entrava ali o Filho de Deus para escolher apenas um. Aleluia. Mas já tinha 11 pescadores, homens de bem, cidadãos de bem. Mas ele vai atrás do chamado bandido, do assim chamado ladrão, porque é esse o Jesus que eu e você servimos. Este é o Filho de Deus, que morreu para perdoar os nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou, que tira o homem da lama do lixo e transforma em luxo, e transforma em seguidor do mestre, e transforma em pregador, em pastor, em cantor. E como dizem, coloca entre os príncipes. Aleluia. Glória a Deus. Este Jesus, ele está ali agora, passando por aquela rua naquele exato momento. Parecia que era mais um dia como qualquer outro, mas naquele dia podemos dizer assim, aleluia, o céu estava em movimento. Aleluia. E Mateus estava lá. Mateus não sabia o que aguardava. Mateus não sabia o que ele aguardava. Mateus estava ali vivendo a sua realidade. Mateus estava ali vivendo o seu mundo, vivendo as suas situações, fazendo o seu trabalho. Mas está passando aquele homem ali. Mas já tinha 11. Para que mais um? E logo um publicano. Mas Jesus é assim. No meio de quase 200 homens. Mas Jesus é assim. Porque o nosso Deus, o Deus que eu e você servimos, escolheu José no meio de seus 2 irmãos. Escolheu Zacarias no meio de quase 8.000 sacerdotes. Davi era o menor entre seus irmãos. Salomão também
escolhe você. No meio de muitos, Ele escolhe eu e você. Aleluia. Muitos aparentemente até melhores do que nós, mas Ele escolhe cada um de nós, porque Ele tem a sua forma de agir. Porque os planos de Deus não são os nossos, aleluia. Porque os planos do Senhor não são os mesmos que nós, porque o Senhor usa os que são para confundir os que não são. Usa os que não são para confundir os que são. Usa o pequeno para confundir o grande, aleluia. E Ele entra ali, passa por aquela rua, e assim escreve nos Mateus, que Jesus passando adiante dali, viu Ele, assentado ali na alfândega, fazendo o seu trabalho, igual a todos os outros. Mas Jesus não via isso aqui. Jesus estava olhando aqui, ó, a candaia sebadaia. E Jesus sabia muito mais ainda. Jesus via muito mais ainda. E diz-nos Mateus que este homem olhou para ele. Eu começo a imaginar essa cena com aquele olhar que só ele tem, Robson, com aquela voz mansa e suave que eu e você conhecemos, que só ele tem. Ele olha para esse homem e vai dizer apenas assim, ó: segue-me. Esse homem se levanta e, assim como Pedro, Tiago e João lá na rede de pesca, larga tudo para seguir Jesus. Assim como Pedro larga a rede, larga o barco e segue Jesus. Agora, a verdade, irmãos, é que Mateus sabia quem era Jesus, sem dúvida. A Bíblia diz que Jesus só olha para ele e diz: segue-me. E ele levanta, ele deixa tudo para seguir a Jesus, para fazer parte daquele grupo. Porque ele sabia quem era Jesus, porque ele conhecia Jesus, porque ele soube que Jesus estava em Cafarnaum naquele dia. Mas ele não podia ir lá para casa ver Jesus. Eles tinham que fazer o seu trabalho. Ele estava fazendo o seu trabalho, mas Jesus vai até ele. Quando muitas das vezes você não pode ir até Jesus, Jesus vai até você. Quando muitas das vezes a condição te impede de ir até Jesus, Jesus vai ao seu encontro, porque Ele está com o livramento na mão, porque Ele está com a bênção na mão, porque Ele está com a tua vitória na mão. Aleluia, Jesus. Mas muito mais do que Mateus sabia quem era Jesus, sim, sabia. Ele vê aquele homem com aquele olhar que só ele tinha, aquela voz que só ele tinha. Ele larga tudo para seguir Jesus, para ser seguidor do Mestre. E o mais interessante é que muito mais do que ele dizer, ele saber quem era Jesus, ele conhecer Jesus, Jesus conhecia Mateus. Jesus conhecia Mateus. Irmãos, imagine isso no meio de centenas de homens, todos iguais, todos parecidos, mas por alguma razão Jesus escolheu Mateus. Mas por alguma razão Jesus me escolheu. Mas por alguma razão Jesus escolheu você. Mas por alguma razão aqui não tem espírito pequenino. Todos fomos escolhidos pelo Senhor para alguma coisa. Todos fomos separados por Ele para alguma coisa. Todos fomos nomeados por Ele para alguma coisa. Jesus escolheu Mateus. E esse mesmo Jesus disse uma certa feita: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Aleluia. Jesus disse: eu escolhi a vós. E muito mais do que Mateus pudesse conhecer Jesus, Jesus conhecia Mateus. E muito mais do que eu e você pudéssemos saber, que imaginar quem era este Jesus já nos conhecia. Ele já nos conhecia. Esse Jesus, ele já nos via. Esse Jesus, ele já nos contemplava. Porque o salmista vai escrever, isso aqui me toca e me dá um impacto toda vez que eu leio, no Salmo 139, do verso 13 ao verso 16, olha o que o salmista vai dizer: pois possuíste o meu interior, Senhor, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosa
tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Sabe o que Davi, sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Senhor não te conhece desde o dia em que você entregou a sua vida para Ele. O Senhor não te vê, não te contempla desde o dia em que você pegou no microfone para falar algo pela primeira vez. O Senhor não te vê, não te contempla desde o dia em que você falou em língua estranha e chorou pela primeira vez. O Senhor não vê e não te contempla desde o dia em que você aceitou Jesus e entregou a sua vida para Jesus. Não, não. O Senhor te vê, o Senhor te contempla, o Senhor sabe quem você é desde o dia, desde quando você se formava no ventre de sua mãe, desde o dia que você veio ao mundo, desde o dia que você nasceu, desde o primeiro choro, desde a primeira respiração, o Senhor já te via, o Senhor já te contemplava. E sabe o que eu imagino, irmão Jó? Sabe o que eu imagino? É que no dia que você veio ao mundo, o Senhor do céu olhou e disse bem assim: é meu, é minha, ninguém toma. Eu vou te contar porque que Jesus vai até Mateus. Porque ele não conhecia Mateus de Cafarnaum, ele não conhecia Mateus ali naquela mesinha, não. Jesus vai até Mateus porque ele viu Mateus no dia que ele nasceu, ele viu Mateus crescer, ele viu Mateus se desenvolver, ele viu as primeiras experiências, a primeira dor, o primeiro choro, ele acompanhou, ele viu, e lá do céu ele já dizia: é meu, ninguém vai tomar, é meu, ninguém tira. Ele já olhava para você, meu irmão, minha irmã, e já dizia: é meu, ninguém toma, ninguém tira de mim. Vai ser cantor, vai ser pregador, vai ser obreiro, vai fazer a minha obra, vai adorar o meu nome, ninguém tira de mim. Oh Deus, aleluia. Esse é o segredo, meus irmãos. Esse é o mistério que Deus tem para com todos nós. Aleluia. Ele já te via, ele já escreveu uma história para você, e por algum motivo as nossas decisões podem até ter atrapalhado, podem até ter atrasado, mas ele te amava. Ele dizia: é meu, ninguém vai tirar de mim, é minha, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu vou usar, eu vou fazer. Aleluia. Agora, aleluia. Por que nós temos que estar firmes com o Senhor? Por que nós não podemos dar lugar para o diabo, para o inimigo? Esse mesmo Deus que já nos via, já nos contemplava, já nos amava, já nos separava desde o ventre da nossa mãe, e nos acompanha desde aqui, desde os primeiros passos, desde o primeiro choro, todas as nossas experiências, todos os nossos fracassos e sucessos. Sabe por que o diabo tenta tanto nos destruir? Sabe por que o diabo tenta tanto te destruir, meus irmãos? Derrotado, ele sabe que já está. Condenado, ele sabe que já está. Ele não está numa disputa para ver se ganha de Deus, porque ele já está derrotado. Ele sabe qual é o seu destino. Mas sabe por que ele tenta nos destruir? Sabe por que ele tenta destruir quem é servo de Deus, quem é filho de Deus? Sabe por que ele tenta destruir? Eu vou lhe dizer por quê. Porque nós que conhecemos a Bíblia Sagrada sabemos que no dia em que ele quis ser semelhante ao Filho de Deus, em que ele quis ser semelhante aos Deus, no dia em que ele quis ser semelhante a Deus, ele perdeu a sua glória, ele foi expulso do paraíso. No dia em que quis ser semelhante a Deus, ele perde a sua glória, ele é expulso
jardim do Éden, Deus então faz o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu para mim e para você um privilégio que o Satanás não teve. E é por isso que o diabo tenta te destruir. E é por isso que ele tenta nos parar. E é por isso que ele quer nos ver desanimar. E é por isso que ele quer ver a gente com complexo de inferioridade. E é por isso que ele quer que Mateus se mate ou atire a própria vida, porque só chamam ele de ladrão. Ninguém sabe quem ele é, ninguém conhece nada, ninguém vê o seu esforço, ninguém vê a sua honestidade, o seu trabalho. Só querem saber de chamá-lo de ladrão, de fracassado, de apontar os seus erros e pecados. Porque Mateus é a imagem e semelhança de Deus. Porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus deu para nós um privilégio que o inimigo não teve. Um privilégio que ele não teve, que ele queria ter, mas ele não teve. E é por isso que ele nos odeia tanto e quer nos destruir. É por isso que o inimigo quer te destruir, irmão. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Isso ele não teve, mas isso eu e você tivemos. Somos a imagem e semelhança de Deus. Agradeça ao Senhor por ser como você é. Agradeça ao Senhor por como você é, por como o Senhor te fez, por como você chegou até aqui. Agradeça a Deus. Lembre-se disso todos os dias. Quando você se olha no espelho, lembre-se disso. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Fique de pé, por gentileza. Já estou. Irmãos, foi apenas uma palavra. A palavra foi: segue-me. Era o que Jesus exclamava no dia que você entregou a sua vida para Jesus: segue-me, 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 segue-me. Aleluia. Mateus segue Jesus, capítulo 10, os 12 e a sua missão. Está lá quem? Está lá Mateus. Está lá o Zelote. Zelote não é nome. É uma casta, sabe de quê? De matador de publicano. Deus coloca o matador de publicano e o publicano juntos na mesma mesa, ceando juntos, cultuando juntos, servindo a Jesus juntos e morrendo por Jesus juntos. Mateus serviu a Deus, foi fiel até o dia que foi morto pela espada, perdeu a sua vida por amor a Jesus. E você sabe qual é o mais compensador disso? Mateus experimentou o que muitos, todos, se não todos, se não a maioria, experimentaram. Sabe o que é? Você lembra como as pessoas viam ele? Como ele era chamado? Onde quer que ele fosse, as pessoas iam dizer: ladrão, pega ladrão. Olha o ladrão passando ali. Agora a coisa mudou, meus irmãos. Agora a coisa mudou. Quando ele ouve segue-me, quando ele larga tudo para seguir Jesus, agora não vão mais chamar ele de ladrão. Agora ninguém mais vê ele como ladrão. Agora quando olha para ele, olha ali o seguidor de Jesus. Olha ali o seguidor do Mestre. Servir a ele não tem preço. Olha o que acontece, meus irmãos. Vão nos reconhecer agora. Agora não é mais cachaceiro, não é mais drogado, não é mais perdido, não é mais ladrão, não é mais bandido. Agora é seguidor de Jesus. Agora é pastor, pregador, cantor. Agora é seguidor do Mestre. Ei, faça como Mateus. Permaneça sendo seguidor do Mestre. Aleluia. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Eu já vou encerrar aqui nessa noite. E antes de encerrar, eu gostaria eu gostaria de orar aqui nessa noite. Eu gostaria de orar. Se você está enfermo, se você tem algum problema que queira entregar nessa noite, colocar nas mãos do Senhor, ora, busca, clama que o Senhor fará um milagre na sua vida. Mas nesta oração, meu irmão, hoje você já agradeceu o Senhor pelos anos que você segue a Deus, pelos dias em que você já está seguindo a Jesus, que você é seguidor do Mestre, porque você não é mais o mesmo que era antes. Agradeça a Ele nessa noite. Altíssimo Deus e soberano Pai, meu Deus, eu só posso te louvar e te agradecer, porque hoje aqui nesta casa, Pai, só tem aqui seguidor do Mestre, ó Pai. O velho homem foi embora, o velho homem ficou para trás, ó Pai. Agora somos nova criatura diante de Ti, Senhor Jesus. E como sinal, ó Pai, de que somos
somos seguidores do Mestre, servos do Senhor, firmes nos teus caminhos, firmes nas tuas promessas, ó Pai. O teu Santo Espírito nos foi entregue, e o teu Santo Espírito ainda é na nossa vida, Pai, e o teu Santo Espírito ainda se manifesta no meio de nós, ó Pai. Onde houver aqui nesta noite, Senhor Jesus, alguém que porventura esteja enfermo, ó Pai, nós determinamos a cura agora em nome de Jesus. Receba o teu milagre nessa noite, receba a tua bênção nessa noite, porque nós que somos seguidores do Mestre, ó Pai, nós desfrutamos disso, das bênçãos, do milagre e do teu Santo Espírito. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja tomado de glória, nunca mais seja o mesmo, nunca mais seja a mesma. Ei, nós já não somos os mesmos há muito tempo, nós já não somos os mesmos que éramos antes há muito tempo. É seguidor do Mestre até a vinda do Mestre, é seguidor do Mestre até encontrar com o Mestre e ouvir ele dizer: vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a cura física, receba a cura espiritual, receba o teu milagre em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Ele tem falado com o seu povo, tem falado com a sua igreja, aleluia. Ele tem alimento do céu para a tua igreja, aleluia. Só o Senhor para recompensar, continuar abençoando e usando o jovem grandemente nas mãos dele. Glória a Deus, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que estão presentes. O Senhor pode recompensar, abençoar cada um dos irmãos. Aleluia. Nesta noite eu quero passar o microfone à mão do segundo dirigente, João Robson. Às vezes ele queria falar alguma coisa, deixar ele com toda a liberdade, assim. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O irmão Robson não quer? Escola dominical amanhã, culto à noite, Amanhã, culto da escola dominical, a partir das 8h15. Culto à noite, a partir das 19 horas. E vamos orar uns pelos outros. Convido a amada igreja, se for sobre os nossos pés. Assim, mais uma vez, estaremos falando com o nosso Deus. Deus continue abençoando o Jonathan, continue usando poderosamente o Jefferson também, que se fez presente. Deus continue abençoando a todos os irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, quero te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós para poder louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe e o Senhor tem estado conosco até aqui. Deus, continue com a tua igreja, levando, Pai, no caminho que o Senhor tem nos proposto para seguir. Ser conosco, o Espírito Santo nos orientando e nos direcionando, assim pedimos a Ti. Ser com a tua igreja, dê força, dê graça a cada um. Deus, responde as orações da tua igreja, abençoa o teu filho, Jonathan, que trouxe a palavra, Senhor, recompensa, continue usando o teu filho de maneira especial, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Nos leve em paz para o nosso lar. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.
Tá bom?